Salve, salve, senhoras e senhores. Salve, salve, bebuns e bem boas deste Brasil muitíssimo mais varonil. Antes, muitíssimo mais varonil. E hoje não vou avaliar nenhuma nova boa e barata, tá? Não vou submeter nenhuma cerveja à bênção do meu ereto cajadão ou ao esmagamento, ao aniquilamento pelo meu poderoso marretão. Hoje vai ser aquele spin-off do Boas e Baratas, né? O Cerveja na Caneca, onde eu tomo uma cerveja que eu já apresentei aqui e vamos conversando alguma coisinha. Eu já estou até tomando, né, a cerveja hoje. Ecobia, já falei dela aqui, tem um vídeo, né? Latão, 473 ml, paguei 2,69 no Atacadão Paulista. Já estou até começando a tomar enquanto eu arrumava aqui, ó, as coisas. E hoje eu vou falar de quadrinhos, né? De novo, quadrinhos de heróis, um tipo particular de história. Mas antes de chegar lá, como sempre, um preâmbulo, tá? Um introdutório. Tá? Então, pois, preparem-se, meus amigos, porque eu vou introduzir. Dizem, não sei como chegar nessa conclusão, mas dizem que o ser humano é o único animal, o único ser vivo que tem consciência de que um dia ele vai morrer, né? Que tem consciência da sua finitude. E isso cria para ele uma aporrinhação gigantesca, cria um problema insolúvel, é insolúvel mesmo. Uma vez que ele sabe que ele vai morrer, ele começa a pensar na vida, sobre a vida, a respeito da vida, né? Por que ele está aqui se isso vai acabar? Já os animais, dizem, não têm essa preocupação. Ele não sabe que vai morrer. Tá? O que torna os animais muito mais felizes. Por exemplo, tá? Embora o número deles venha diminuindo gradativamente, ainda tem muito aqui na cidade, um número considerável. Os pardais. Vamos pegar um pardalzinho como exemplo. Na esquina aqui de casa, uns 30 metros aqui para baixo, tem lá uma árvore, um oiti, e ali um bando de pardais faz pouso. De manhãzinha, se você tiver acordado, você escuta. Eles já acordam em alvoroço, cantam, saem voando, vão cuidar da vida, voltam, na hora que o sol se põe, cantam de novo, cagam e dormem. Né? E o pardalzinho está tudo certo. Não tem pardalzinho frustrado. Tá? Todo dia ele faz isso e é isso o que ele faz. Como ele não sabe que aquilo vai acabar, para ele é aquilo ali mesmo, ele não tem que fazer nada mais além disso, ele não tem que realizar nada, mas aquilo não vai acabar. E digo mais, eu acredito até que uma vez que esses animais, né, não sabem da morte, se é que realmente não sabem, eles também não sabem da vida. Eles não sabem que isso que move eles, né, isso que os move, todos esses comportamentos cotidianos deles, eles não sabem que isso se chama vida. Né? Então veja que situação maravilhosa, amigo, que situação ideal. Aquele ser, ele não sabe da morte e ele também não sabe da vida. Ele não sabe da morte, não pensa na vida, ele nem sabe, na verdade, que isso que faz com que ele vá para lá e para cá seja vida. Então ele acorda, vai, come um insetinho ali, uma frutinha ali, escapa do gavião, escapa do gato e está tudo certo. Né? Não saber da morte e nem saber, né, que está vivo é o maior desapego que pode existir. Não existe, acho que, uma situação mais ideal de existência do que isso. Mais em budista que isso é impossível. E eu falei que eles cantam logo de manhã. Você conhece, meu amigo, algum ser humano que acorda cantando antes de sair para o trabalho? Não existe. Só se o cara tiver a base de muito tarja preta, com cachaça e pinho-sol. O cara toma tudo junto, aí quem sabe, olha lá, hein? Tá? Mas já o pardal canta, né? Porque eles são alegres, eles não têm essa consciência, né, o próprio Belchior, né? O próprio Belchior, um gênio da MPB, não só da MPB, o cara realmente era um homem das letras, né? Era um erudito. O Belchior, na bela canção dele, Galo, Noites e Quintais, num certo momento ele diz: eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais. Então, como o pardal não tem essa, né, então eles são alegres, né? Esse privilégio não foi dado a nós, né? Nós sabemos que nós vamos morrer, né? Então as pessoas ficam procurando propósito para essa vida, algum sentido para essa vida, porque realmente você tem uma vida sofrida, mais das vezes com privações, ainda mais num país feito o Brasil, ainda mais sob o governo do amor. Para saber que você vai passar para aquilo, vai acabar e para nada, não é realmente qualquer um que aguenta. E o ser humano, eu acredito, que ele saiba que não há sentido para isso aqui. Eu tenho certeza que não há. Né? Mas é difícil admitir isso. Eu realmente,
Eu realmente admito que para um sujeito, saber que ele vai passar por uma vida de mais decepções do que de alegrias, e de repente aquilo acabar sem nenhum propósito, é preciso assim muita estoicidade desse sujeito, é preciso uma abnegação muito grande, que não é todo mundo que tem, né? E aí, quando, né, então a maioria diz, não, o sentido existe, nós é que precisamos buscar esse sentido, descobrir esse sentido. Mas eu acredito que é o seguinte, que como espécie, pelo menos, nós sabemos que esse sentido não existe. Que pelo menos no inconsciente coletivo da espécie, nós sabemos que esse sentido ele realmente não existe, por mais que as pessoas tentem negar, né? E você ter a ciência disso, ou a consciência, ou mesmo a subconsciência disso, é o que traz as pessoas se frustram, entram em depressão, ansiedade, etc., porque, né, realmente é complicado. Você nunca viu um bicho com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico? Né? Um bicho tentar o suicídio? Você nunca viu um macaco tentar se enforcar pendurado pelo próprio rabo? Você nunca ouviu falar de um condor tentar se matar se jogando do alto dos Andes? Né? Um ganso tentar se matar por autoafogamento? Um ganso se afogar? Né? Não existe. Isso é coisa do ser humano, de se pôr a pensar sobre isso. E para realmente ele conseguir passar por esse período dele aqui em cima deste planetinha, sem surtar mais do que ele já surta, ele começa a criar ilusões, ele começa a criar mitos, começa a criar mentiras, que tornam um pouco mais leve, né, a passagem dele por aqui, que dão aí um sentido ilusório, como sempre, mas enfim, o cara se apega naquilo ali, né? Então, por exemplo, o maior mito nesse sentido é do além-vida. Não, a minha vida aqui está uma bosta, mas quando eu morrer eu vou ter uma vida melhor lá do outro lado. Ele nem sabe o que é lá o outro lado, mas ele acha que vai ter melhor. Só que, para ele ter uma vida melhor, lá do outro lado, ele ter essa recompensa, ele tem que ser bom. Aí entra uma outra ilusão, né? Uma outra criação humana, o bem e o mal. Não existe bem e mal, né? Ninguém fala que um jacaré é bom ou ruim ou mal porque ele lá comeu uma capivara. Ninguém fala que a abelha é boa ou ruim. Eles fazem o que fazem, né? Os atos deles são no sentido de atender ali a natureza deles, a necessidade deles. E entre o ser humano também não tem essa coisa de bem e mal, tá? Isso é um conceito, são conceitos arbitrários, né? São abstrações. O que existe são também atos praticados por seres humanos no sentido de atender a uma necessidade dele, a uma pulsão. Então, se a pessoa tem ali a necessidade de ser uma pessoa que ajuda os outros, isso existe, né? Essa pessoa ela vai ser dita que ela é uma pessoa boa, que ela é do bem, que ela é caridosa. E se uma pessoa tem a necessidade, se ela sente a compulsão de matar alguém, né? Ou matar animais, um cara, ele vai ser chamado de psicopata e dizer que é do mal. Mas, bem e mal realmente, o que existe são isso, são atos que atendem a essas pulsões de cada indivíduo que os pratica. Mas para que essa coisa do bem e do mal realmente se solidifique, para que ela ganhe literalmente forma, ela é personificada, né? Muitas vezes os conceitos abstratos, o ser humano tem a necessidade de personificá-los, né? Para que eles fiquem mais reais. E chegando já quase perto do nosso assunto, a personificação, né, do bem e do mal, para mim, são os heróis e os vilões. Essa figura do herói, né, e do vilão, personificando o bem e o mal, né, ela sempre existiu. Você pega as mitologias, lá, por mais antiga que seja, não precisa ser de civilização desenvolvida, feita grega, egípcia, não. A tribo, por mais primitiva que tenha, na mitologia dela, ela tem a figura do herói, né? O herói é o porta-voz do bem, é o campeão que o bem escolheu para defender o mal. E uma outra ilusão que as pessoas nutrem, né, é essa, é que o bem ele sempre é capaz de vencer o mal. Se não vencer de forma definitiva, exterminar com o mal, até porque se o mal fosse eliminado de vez, o bem perderia o sentido, não é? Mas pelo menos o bem ele tem sempre a capacidade de vencer temporariamente o mal, de rechaçar o mal. Depois o mal volta e o bem volta de novo. Tá? E o herói é essa figura, é esse campeão escolhido pelo bem para combater o mal. Então isso tem lá nas mitologias, em todas elas. Depois eu creio que isso passou para a literatura, para o cinema e chegou ali aos quadrinhos. E nos quadrinhos o herói ganhou uma peculiaridade.
em relação aos heróis anteriores, né? Geralmente os heróis anteriores, eles eram deuses. Dos quadrinhos não, eles são humanos, nascidos humanos, pelo exemplo, e eles têm poderes sobre-humanos, né? Que é a figura do super-herói. Tem o super-herói e tem o vilão. Também são personificações aí do bem e do mal. Tá? E claro que todo mundo gosta, né? Eu li gibi de super-heróis dos meus 12 até os 30 e poucos anos, né? Eu era um leitor assíduo, né? E é claro que a molecada da época, a gente gostava de ver o herói lá esmurrar o vilão, nocautear o vilão. O Homem-Aranha lá apanhava que nem vaca na horta do Octopus, mas ele virava a mesa. O bem tem essa capacidade de se superar e sobrepujar o outro, e no fim ele nocauteava o Octopus. Tá? A gente gostava muito de ver o herói bater no vilão. Mas curiosamente, a gente gostava mais ainda quando havia histórias em que dois super-heróis confrontavam, o bem com o bem. Né? A gente gostava muito mais disso. Quem que ganha numa briga? O Homem-Aranha ou o Capitão América? O Thor ou o Hulk? O Namor ou o Homem de Ferro? A gente gostava dessas histórias também do bem batendo no bem. Né? E mais ainda, a gente gostava de um tipo de história que foi muito comum na década de 70, 80, talvez até 90, que são os crossovers, que é o que eu vou mostrar alguns aqui hoje. Né? O que era um crossover? Crossover é cruzamento, intersecção, alguma coisa assim, né? se for traduzir. E o crossover, ele era quando heróis e vilões de universos diferentes, da Marvel e da DC, se encontravam. Né? E a gente gostava mais ainda, porque o Capitão América lutar com o Homem-Aranha era uma coisa mais plausível. Eles vivem no mesmo universo, na mesma cidade. Já o Homem-Aranha e o Super-Homem, eles vivem em universos diferentes. Aí já era mais complicado. Então inventaram as coisas do crossover. Então a gente gostava mais ainda quando heróis se digladiavam ali de universos diferentes. Né? O crossover clássico, né, ele tinha um roteiro, uma estrutura básica, que era o seguinte: um herói de um universo, DC, e um respectivo vilão. Um outro herói de outro universo da Marvel e seu respectivo vilão. Né? Havia lá um argumento que fazia com que eles se encontrassem. Quando os heróis deparavam com o outro, geralmente os heróis se estranhavam, saía pro pau. No meio da briga, eles começavam a perceber que eles estavam do mesmo lado. Faziam as pazes e se uniam para quê? Para ir combater os dois vilões, um de cada universo também, que já estavam tramando alguma patifaria. Os vilões, eles nunca se batiam nessas histórias. Eles se reconheciam imediatamente e já iam tramar. Né? O vilão ele é muito mais inteligente que o herói. Né? Então, e aí se encontravam e geralmente o herói de um universo enfrentava o vilão de outro. Então o Homem-Aranha, por exemplo, ele ia esmurrar o Lex Luthor. O Superman ia esmurrar o Duende Verde. Era uma espécie de uma troca de casais, né, meu amigo? Era um swing ali, uma coisa assim. Então eu tenho alguns desses crossovers aqui e eu vou mostrar agora alguns para vocês. Né? Um que eu tenho muita estima, que eu guardo ele, que eu gosto muito, até porque foi o primeiro que eu li. Depois eu até consegui uns mais antigos, em bancas de jornais que havia na época, que vendiam revistas antigas, que seriam sebos hoje, né? Que é esse aqui. Ainda pela editora Ebal, creio que extinta, Batman e Hulk. Né? Num formato que na época não era muito comum, um formato de graphic novel, na época o mais comum era o formatinho. Né? E esse Batman e Hulk aqui basicamente é o seguinte: é o Batman, a escolha mais óbvia que podia haver para vilão, o Coringa, o Hulk. E aí a escolha, que seria o mais óbvio na época, o líder, o abominável, algum assim, não foi. A escolha foi um sujeito chamado Figurador, né? Que não é muito conhecido quase de ninguém, esse Figurador. Né? Que é esse cara aqui, ó, vamos ver se dá para mostrar ele aqui. Esse sujeito, aqui, está aqui no meu dedo aqui, ó. Esse sujeito aqui, assim, a cara dele, ele parece um Skrull. Da cintura para cima ele é um homem, né? Tem uma forma humanoide, e da cintura para baixo ele é uma máquina. Eu dei uma olhada no meu velho dicionário Marvel para saber desse Figurador. Ele tem uma origem indefinida, e o que se sabe dele é que ele tem a capacidade de
concretizar os sonhos das outras pessoas. Mas ele não tem a capacidade de sonhar. Ele não tem nenhum tipo de criatividade onírica, ele não sonha, né? Então ele vaga pelo mundo, pelos mundos, né? Pelo universo, em busca de mentes que sejam diferentes da maioria. Mentes que tenham sonhos assim, que não são os comuns. Ele absorve esses sonhos e transforma eles em realidade para aquela pessoa. Ele é uma espécie de não de um parasita, de um simbionte, né? Psíquico, onírico. Né? Ele se aproveita daquela ideia da pessoa, que ele é incapaz de ter, e ele realiza o sonho dela, o que a pessoa também não conseguiria na realidade. E diz ele aqui que ele estava aí pelo universo à procura de uma mente mais brilhante, e ele foi colhido, né, pela explosão de uma estrela. E a radiação com que ele foi banhado tirou dele esse poder de absorver os sonhos e concretizá-los. Ou seja, o cara ficou totalmente com a cabeça vazia, né? Entrou em pânico. Não está explicado aqui, né? Mas de alguma maneira ele sabia que aqui na Terra alguém estava desenvolvendo uma arma de raios gama, e que esses raios gamas poderiam devolver essa capacidade. Como ele sabia disso? Não explica. Tá? Mas aí entra aquela cumplicidade do leitor você, né? E ele veio para cá. Chegando aqui, ele percebeu uma mente incomum, a do Coringa, a mente mais louca que ele poderia ter encontrado. E ele fez contato com o Coringa, explicou a situação e eles combinaram. O Coringa roubaria essa arma gama, aplicaria nele, o curaria e ele realizaria um sonho do Coringa. Ele daria para o Coringa também a capacidade de tudo o que o Coringa pensar se tornar realidade. Né? E aí é que entra a coisa. Essa arma estava sendo desenvolvida por uma das empresas do Wayne, o Bruce Wayne. É uma das empresas de tecnologia dele, estava desenvolvendo. Trabalhando nessa empresa, como carregador, disfarçado, estava lá o Bruce Banner, né? Um pseudônimo, né? Porque ele é procurado, ele é um foragido, aquela coisa toda. Então ele estava trabalhando como carregador, serviço braçal, nesse lugar onde estavam produzindo essa arma gama, para ficar perto, porque ele também acreditava que essa arma gama pudesse curar ele, pudesse tirar o Hulk dele. E aí o Coringa entra com a gangue dele, vai roubar aquilo, o Bruce Wayne entra em desespero, porque se roubar ele perde a chance, ele tenta salvar a arma, o pessoal se atraca nele, começa a bater, ele vira o Hulk, soa lá um alarme, alguma coisa, aparece o Batman e está feito ali o quadro. Se encontraram o Coringa, o Batman e o... Tá? Aí aquela coisa, né? Muitas idas e vindas, muitas reviravoltas, o Coringa sempre escapando pelo meio dos dedos do Batman e do Hulk, eles se bateram também, aquela coisa toda. No final das contas, o Coringa consegue a arma, cura lá o figurador e ele dá para o Coringa o que ele quis. O Coringa passa a tornar realidade todos os sonhos. E aí tudo que está em torno dele vira uma loucura. Né? Inicialmente ele transforma aquilo num circo. O Batman é um palhaço, o Hulk, né? Eles vão bater nele, aparece uma luva de boxe assim, enfim. E o Batman vê que ele se tornou invencível, que a única maneira era usar ali algum tipo de ardilosidade. Então ele começa a desmerecer aquelas criações do Coringa. Ele fala assim, porra, circo, eu esperava mais de você, achei que você tivesse uma mente mais incomum. Aí o Coringa troca o cenário, porra, isso aqui está parecendo a lista dos Países das Maravilhas, né? Eu achei que se tivesse uma veia mais artística. Aí o Coringa transforma todo o cenário, todo fragmentado, todo em cubos, né? Tipo Guernica. Porra, o Batman fala, mas isso aqui já fizeram, você não consegue ter originalidade? Vai provocando ele. E o Coringa vai forçando a cabeça dele atrás de ideias cada vez mais loucas, mais loucas, mais loucas. Chega um ponto que ele surta, ele trava. Né? E aí o Batman pega, prende, leva pro Arkham e fim de papo. É aquela história toda. Os desenhos são muito bons, né? É de um cara, José Luiz Garcia Lopes, acho que recém-falecido, não faleceu há muito tempo não. É um desenho clássico, acadêmico, de quem sabe realmente anatomia, alguma coisa, que são desenhos muito, muito bons. Mesmo a diagramação da página foge do que havia na época, daqueles 6 quadrinhos por página, realmente muito bom. E o final dessa historinha aqui é um desenho realmente impressionante do cara. Olha lá.
E o final da história é interessante, que acaba, depois de tudo, com o Bruce Wayne aqui, ó, indo embora, né? E aí o Gordon fala, né, vou emitir um mandato, prender, o Batman fala, não, deixa ele embora, né? Enfim, nós temos sonhos, esse cara só tem um pesadelo, coisa do tipo. Essa saída dele, assim, sempre meio cabisbaixo, eu achei, assim, uma bela homenagem até a um seriado do Hulk que havia lá na década de 70, com o tal do Bill Bixby e o Lou Ferrigno, né? Episódios de 30 minutos também, o Bruce Banner, ele estava sempre fugindo de cidadezinha em cidadezinha, sempre com nome falso, sempre trabalhando em serviços braçais, entregador, alguma coisa assim, frentista, a encrenca vinha até ele se transformava no Hulk 2 vezes por episódio, e no fim ele tinha que sair daquela cidadezinha. E aparecia ele caminhando numa estrada, e uma música triste pra cacete no fundo, né? Uma música bonita. Então acho que foi assim uma homenagem, né? Depois eu consegui outros. Esse aqui foi depois, ela é antiga, mas a Abril republicou, que é o Super-Homem, o Homem-Aranha, tá? É o Aranha Octopus, o Super-Homem e o Lex Luthor também. Acontece tudo aquilo que eu falei, os heróis se encontram, eles brigam, enquanto os dois estão aliados, depois eles se reconhecem como aliados, vão atrás dos dois, trocam de vilões, aquela troca de casais. Esse daqui que é mais antigo, esse aqui eu consegui numa banca aqui. Aqui você tem, de um lado, você tem o Super-Homem, a Mulher Maravilha, já são 2 heróis então, e o Parasita, que é um vilão deles lá. Do outro lado, você tem o Aranha, o Hulk e o Doutor Destino. Então, na verdade, são trios. Você tem 2 heróis e um vilão, 2 heróis e um vilão. Aí já não é mais uma troca de casais, né? Você tem aí 3 homens e uma Mulher Maravilha só, é mais uma gangbang, né? Que a Mulher Maravilha vai ter que aguentar. Né? Mas ainda segue mais ou menos esse padrão do crossover. Eles brigam, se unem, etc, etc. Um outro, e esse eu gosto muito, ele foge um pouco do padrão, porque não são 2 heróis, são 2 vilões. O Galactus e o Darkseid. Tá? O Galactus da Marvel, junto com o Surfista Prateado, e o Darkseid dos Novos Deuses, lá, aquela coisa toda, né? E lá com os acólitos dele. E isso aqui é mais ou menos o seguinte, existe lá nesse universo dos Novos Deuses, a Nova Gênese, que é um planeta onde tudo é perfeito, e o Apocalipse, que é um planeta que parece um inferno. Parece uma coisa meio mecânica, cheio de lava na superfície, um horror. Tá? E o pessoal da Nova Gênese, eles têm lá uma espécie de um oráculo, que eles chamam de a fonte, que sempre que eles correm algum perigo, essa fonte os avisa, mas de maneira enigmática. E um belo dia, o Pai Celestial, que é lá o líder dos Novos Deuses de Nova Gênese, ele acordou e estava a fonte lá, uma mensagem: escondam o seu planeta. Ele convocou os Novos Deuses, aquela coisa, não sabia o porquê, mas esconderam o planeta. Fizeram o planeta ser envolto por umas labaredas, como se ali não existisse um planeta. O Darkseid, lá em Apocalipse, acho que é Apocalipse, eu nunca sei pronunciar esse troço direito, Apocalipse, uma coisa assim. Ele percebeu aquela manobra, não entendeu inicialmente por que eles fizeram o planeta meio que se camuflar, como se fosse ali né? Aí ele, olhando mais fundo, ele viu um risco metálico vindo, e aí que ele entendeu. Esse risco metálico era o Surfista Prateado. O Surfista Prateado, ele é o batedor e o arauto do Galactus. Ele procura planetas para que o Galactus possa consumir a energia daquele planeta, né? E chegando lá, ele avisa os habitantes: vocês vão ser consumidos, né? Então ele é um batedor e um arauto. Talvez a intenção do surfista fosse até Nova Gênese, mas como ele estava escondido, o Pai Celestial foi avisado pela fonte, ele passou e chegou em Apocalipse e desceu. Assim que ele chegou lá, o Darkseid já mandou um exército de parademônios, que são seres sem mente, sem emoção nem nada, criado pelo Darkseid, e eles começam a brigar com o surfista vai destruindo, para cada um que ele destrói aparece 200, parece petista. E quando o surfista percebe que ele está sendo, subjugado, ele envia lá, ele solta um raio cósmico, sinalizando que ali há um planeta para o Galactus. O Galactus chega ali, né? O surfista ainda está brigando, aquela coisa toda, e ele começa a montar lá um aparato, um maquinário que ele monta, liga aquele maquinário e suga energia. Bom, e aí o pau começa a quebrar feio.
o Galáctico Darkseid, o surfista com não sei quem, tem um novo deus que entra, a coisa vai. E depois de muitas vantagens e desvantagens de cada lado, de muitos reveses, tá? Chega um ponto em que o Galactus ele subjuga o Darkseid fica fora de ação, ele acaba de montar a geringonça dele e liga para extrair a energia daquele planeta. Quando ele liga, não acontece nada. Tá? E por quê? É um planeta morto, não tem energia. Aí o Galactus olha para o Darkseid e fala, porra, você brigou, você pôs em risco a tua existência, não sei o quê, não tinha energia, não tem energia no seu planeta, né? Por que você fez isso? Porque é o meu planeta. Né? Eu faço isso porque é o que eu faço. Né? Você, nós julgamos assim, seres poderosíssimos, mestres, mas na verdade não. Né? A gente está aqui fazendo aquilo que a gente faz. Né? Galactus foi embora e ficou por isso mesmo. Né? É uma história, um argumento, né, dos piores, né? Tem outras coisas, eu pulei muita coisa aqui, mas o que mais me impressiona aqui é realmente o desenho. Esse cara, o John Byrne, é um dos caras mais fodidos, é roteiro e arte dele. Esse John Byrne, eu acho que ele acho não, tenho certeza, ele é o herdeiro, assim, legítimo do Jack Kirby. Né? Tanto que ele escolheu aqui personagens que o Jack Kirby criou e trabalhou neles. Os novos deuses são criações do Jack Kirby, o Galactus e o Surfista são co-criações. O Stan Lee teve a ideia e o conceito e ele deu a forma. Não foi à toa que ele escolheu esses dois. Né? A arte do cara é um troço impressionante. Né? Vamos pegar aqui uma... Isso aqui é puro Jack Kirby, esse Galactus aqui. O John Byrne, né, ele já foi um dos caras, acho que mais bem pagos dos quadrinhos. Teve época que o pessoal dizia que uma página dele era $300 por página, uma coisa assim. Tá? A arte dele realmente é um troço impressionante. Então, dessa aqui eu também gosto bastante. Tá? É Jack Kirby puro isso aqui. Né? Desse aqui eu também gosto bastante. E tem outros ainda. Né? Esse aqui também do John Byrne, o Batman e o Capitão América, tem uma história interessante, não é ruim não. Né? E tem outros que subvertem um pouco aquele conceito básico que eu falei, um herói, um vilão, que são esses aqui, são quando grupos de heróis se encontram. X-Men, Novos Titãs, Vingadores e Defensores, X-Men e Vingadores. Tá? Eu tenho certeza, não consegui achar, eu tenho um do Batman com o Demolidor. Não achei, deve estar por aí, mas de qualquer forma, acho que é o pior que eu tenho. Foi um anticlímax, na verdade, eu lembro. Porque, na época, tanto o Batman como o Demolidor, recém-saídos da mão do Miller, do Frank Miller, eles estavam no auge da carreira. Então, quando falaram do crossover do Batman e do Demolidor, a gente esperava, assim, uma mistura de Cavaleiro das Trevas, com o Born Again. Né? E veio uma história xoxa. Não achei, mas está ali também, né? Está por ali. Já isso aqui eu não gosto muito porque assim, é uma bagunça. Aqui não é nem troca de casal, nem gangue. Aqui já é uma suruba. Fica meio confusa a coisa. Tá? Mas vale como curiosidade. Na época eu lia, eu gostava. Né? Então o que eu queria mostrar isso hoje, né? Esses crossovers, que era uma vertente de quadrinhos que era muito popular nessa época. Aí, né? Chamava atenção, aumentava a vendagem. E agora, assim, para terminar, né? Eu queria fazer aqui uma homenagem, né? Uma citação a todos os que eu consegui lembrar, né, de todos esses autores, desenhistas, argumentistas, que deram assim para a minha juventude, a minha adolescência, a minha idade adulta, né, o jovem adulto, tantas assim alegrias, tantas satisfações. Puxei pela memória, consegui me lembrar, e para não me esquecer do que eu lembrei, eu fiz uma listinha de agradecimentos aqui, estilo Faustão, né, e lógico que eu me esqueci de vários. Né. Então, olha lá. Vale a missão Stan Lee. Rogai por nós, Jack Kirby, bendito que sois entre os desenhistas. A bênção, John Romita, o sênior e depois o júnior também. Steve Dicto, Tom Heck, Herbie Trimp, Jim Steranko, Al Migron, Frank Robbins e Gene Colan. Ave, Roy Thomas e John Buscema. E também o irmão, o Sal, menos talentoso, mas ainda grande. Ave, Doug Munch e Paul Lassi. Roger Stern e Marshall Rogers. Danny O'Neill, Neil Adams e Dick Giordano. Salve, salve, John Buscema. John Byrne, Buscema eu já falei. John Byrne, Jim Starlin, Jorge Pérez, Walt Simmons, família Kubert, Barry Windsor Smith,
Frank Frazetta e Boris Vallejo. Saravá, para não dizerem que eu não disse das matrizes africanas. Saravá, Frank Miller, Claude Janson, David Mazzucchelli, Bill Sienkiewicz, Alan Moore, Neil Gaiman, Kelly Jones, Sam Cate, John Totleben, David Ross, Dave McQueen, Graham Morrison, P. Craig Russell, Brian Boland, Mike Barr e tantos outros que eu devo ter me esquecido. E vão tomar bem no meio dos vossos respectivos tobas J.M. de Mateis e Mike Zeck. Excelsior, meus amigos, Excelsior.